E aí eu separei, dentre as diversas coisas que Jesus ensinou, separei uma passagem que está dentro do sermão, chamado Sermão da Montanha, que eu acho muito importante, um dos mais importantes documentos da era cristã, no que diz respeito à nossa fé. Então eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 7. Gostaria que vocês pegassem a Bíblia e abrissem no capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus. O Sermão da Montanha está registrado no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Começa com as bem-aventuranças e termina com aquela frase: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, ou estas minhas palavras e pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, sopraram os ventos, ela não caiu porque estava construída sobre a rocha. Então é indicativo, aquele sermão indicava que nós devíamos ouvir as palavras do Senhor, praticá-las, para que nós pudéssemos construir com solidez sobre a rocha, para enfrentar as tentações, as tribulações, os vendavais, as situações difíceis da vida, né? Então, dentro desse sermão está esse texto aqui, do capítulo 7, dos versos de 1 a 6. Vamos ver aí? Não sei se eles podem colocar lá para nós. Então está lá, né? Não julgues para que não sejais julgados. Então, o primeiro versículo aqui: não julgues para que não sejais julgados. 2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, sereis medidos. Ou com a medida com que medirdes, com a mesma medida vos medirão a vós. 3: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está em teu próprio olho? Como é que você vê o argueiro no olho do seu irmão, mas não percebe a trave que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens no teu próprio olho uma trave? Deixa-me cuidar do teu problema, quando eu tenho um problema maior do que o teu e não me disponho a cuidar. Essa é a ideia. Diz assim: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha, esses versículos aqui, eles são de uma profundidade e de um ensinamento que, se nós entendermos isso e se praticarmos isso, daremos um gigantesco passo na direção do nosso aperfeiçoamento como pessoas. Se nós entendermos isso e praticarmos isso, daremos um passo imenso no nosso aperfeiçoamento como comunidade, né? Por quê? Porque a igreja, ela é como um laboratório experimental de Deus. O que é isso? Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está operando nas nossas vidas, está operando nos nossos relacionamentos, está operando nas nossas manifestações pessoais. Deus está operando na igreja. Com que propósito? Conduzi-la ao aperfeiçoamento. Então, o propósito de Deus não é julgar a igreja pelas suas falhas, é ajudar a igreja a superar as suas falhas, para que ela se sinta cada vez mais aperfeiçoada, para ser a minha igreja, como disse Jesus, cujas portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, a igreja é um laboratório. As nossas famílias são verdadeiros laboratórios de Deus, onde Ele vai trabalhando e fazendo grandes experimentos, com o objetivo de nos ajudar a vivenciar o aperfeiçoamento. Então, nossa igreja, nossa casa, nossa família e nossas vidas pessoais são verdadeiros laboratórios do Espírito Santo. Todo dia Ele quer nos guiar em toda a verdade, usando a palavra de Deus como a base da verdade. Então, todo dia
a ação de Deus sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa igreja, sobre nosso trabalho, sobre a sociedade, porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da sua graça, do seu poder, né? E Ele utiliza a nossa instrumentalidade para isso. Ele utiliza, para que Ele possa nos utilizar poderosamente, Ele precisa primeiro trabalhar em nós, para que nós, trabalhados pelo Espírito, aperfeiçoados na fé, possamos ajudar os nossos irmãos nesse ministério de aperfeiçoar-se perante o Senhor, para que juntos possamos ser cada vez mais uma comunidade aperfeiçoada, famílias aperfeiçoadas, pessoas aperfeiçoadas e em busca de constante perfeição até a santificação completa, que não se dará aqui neste nosso tempo, mas se completará na eternidade. Porque se a nossa casa desse presente tabernáculo se desfizer, e vai se desfazer, temos o edifício eterno construído não por mãos humanas, mas por Deus, no céu. Então existe esse processo de constante aperfeiçoamento, né? O que é corruptível se desfará e se revestirá da incorruptibilidade. Então significa que há um processo de aperfeiçoamento, um constante processo de aperfeiçoamento. Então eu separei aqui algumas coisas que eu achei importante compartilhar. Primeira coisa, Jesus disse: olha, tenha cuidado de fazer um julgamento sobre as outras pessoas precipitadamente. Tenha cuidado de você não ser irresponsável de julgar a vida do outro, sem estar profundamente preparado para isso. Então Jesus não está dizendo que a gente não tenha a responsabilidade de avaliar, mas ele está dizendo que a gente tem que ter uma profunda responsabilidade ao fazer isso, para não acontecer da gente ser leviano naquilo que a gente estiver falando ou dizendo, ou afirmando. Então, o primeiro ponto é que o julgamento de uma determinada pessoa é uma arte muito difícil de ser executada com propriedade. Porque julgar os outros, todo mundo julga. Falar dos outros, todo mundo fala. A coisa mais fácil que tem é você emitir um juízo de valor sobre a vida do outro, sem conhecer os fatos, sem conhecer a essência. E muitas vezes pode até estar refletindo os seus preconceitos sobre a outra pessoa. Não porque a outra pessoa tivesse essa ou aquela falha, mas porque você tem uma falha que você enxerga no outro. Por isso que Jesus disse: olha a trave do teu olho, antes de você enxergar o argueiro no outro do outro. Pode ser que o seu olhar esteja contaminado de tal maneira que você vai fazer um juízo temerário. Então é importante a gente começar pensando que é difícil emitir juízo sobre a vida do outro. É muito difícil julgar a vida de alguém. Então a igreja já começa a se aperfeiçoar por aí. Ela já não vai julgar de qualquer maneira, já não vai falar de alguém, já não vai emitir um juízo de valor sem ter um profundo conhecimento daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está dizendo. Faz sentido para vocês? Nesse primeiro momento? É fácil ou é difícil julgar a vida dos outros? É fácil porque é uma prática comum, mas é difícil porque nós precisamos buscar a justiça, a retidão, a equidade. As coisas têm que ser tratadas com um cuidado tão grande, porque você está tratando com uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Você está tratando com uma pessoa que é tão importante diante de Deus quanto você. É tão importante quanto você. Então você tem que tratar essa pessoa como um cristal divino de Deus, para que você possa abençoar a vida da pessoa e não machucar a vida da pessoa. Por que eu digo isso? Porque no contexto geral aqui, o propósito desse texto não é que nós nos tornemos condenadores dos outros, mas que nós entendamos como que podemos trabalhar juntos para o aperfeiçoamento do nosso
conviver, o aperfeiçoamento da nossa igreja, o aperfeiçoamento das nossas famílias. Então, parta do princípio que é difícil, e por ser difícil, nós vamos ter que tomar algumas providências que o texto nos ensina. Concorda que é fácil falar da vida dos outros? Todo mundo fala. Mas concorda que é difícil ajudar uma pessoa a superar as suas dificuldades e ajudá-la a crescer e aperfeiçoar-se no Senhor? Não é muito mais difícil isso? Mas às vezes nós não queremos ter esse trabalho. Nós só queremos condenar, ou julgar, ou falar, ou exercer talvez uma sensação de julgamento, de juízo. Mas o texto aqui vai nos ajudar muito essa manhã. Então vamos ver aqui. Primeira coisa, não julgar para não ser julgado. Primeira coisa, se você vai fazer alguma coisa sobre o outro, pense, se o outro estivesse fazendo a mesma coisa sobre você, qual seria o seu sentimento? Se você julga uma pessoa, e se aquela pessoa ou qualquer outra pessoa fizer um julgamento a seu respeito, e se aquele julgamento não for real, e se aquele julgamento não corresponder à verdade, você não ficaria absolutamente aborrecido, como o outro tem o direito de ficar aborrecido? Então Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Então, pense bem antes de fazer um julgamento, se você tem de fato as qualificações para fazer esse julgamento. Se você está isento de qualquer outro julgamento semelhante a esse. Porque às vezes quando nós julgamos o outro, você errou por isso. Mas o outro pode chegar e falar assim, Paulo Roberto, você errou por aquilo. Então eu estou na mesma condição, fazendo um julgamento e recebendo um julgamento. Quando eu recebo um julgamento, de que maneira eu gostaria de receber esse julgamento? Por enquanto ninguém gosta de receber um julgamento, mas se eu tivesse que receber, eu gostaria de ser tratado com toda dignidade, com todo respeito, com todo carinho, para que eu pudesse não somente ficar com raiva de quem está me julgando, mas encontrar nele um apoio, um amparo, um suporte, para eu vencer aquilo que motiva um julgamento. Cometi uma falha, cometi um erro, cometi um pecado, e alguém vem ao meu encontro com todo o amor do mundo e com todo respeito e com toda dignidade para me ajudar a superar aquilo e evoluir para o aperfeiçoamento. Se eu quero que isso aconteça comigo, o que eu devo fazer com o outro? A mesma coisa, desenvolver este mesmo sentimento de respeito, de amor, de responsabilidade, para ajudar o outro não a ter um confronto com aquela situação, mas ajudá-lo a perceber que aquilo é um ponto de melhoria, precisa partir dali para um aperfeiçoamento. O que Jesus disse é, eu vim buscar e condenar o que se havia perdido. Está claro na Bíblia, não está? Eu vim buscar e condenar o que se havia perdido. Está certo? Que versículo é esse? Ele não existe. O que existe é, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar e resgatar o que se havia perdido. Então todo possível julgamento deve ter esse conteúdo que tem no coração de Deus: buscar e salvar, resgatar, recuperar, ajudar a pessoa a evoluir na direção de um aperfeiçoamento. Às vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente já tem um preconceito contra aquela situação ou contra aquela pessoa. E às vezes a gente já tem uma terminologia comprometida com o julgamento, com a crítica, e não com a redenção, e não com a salvação. Então nós temos que ter essa habilidade para avaliar as motivações do nosso coração, porque só pode ser conselheiro de alguém quem no seu coração tem aquele sentimento de reconciliação, de perdão, de restauração, de condução ao aperfeiçoamento, ou seja, superação daquela situação errada para uma situação nova, diferente, aperfeiçoada.
Então é muito importante que a gente entenda a dificuldade que é, e a gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque toda vez que você se coloca no lugar do outro, você diz: e se fosse eu nessa situação, como é que eu seria tratado? E se fosse eu nessa situação, como é que eu seria cuidado? Como é que eu seria ajudado para que eu pudesse superar? Ah, mas se eu falar com o outro e o outro não quiser aceitar, é liberdade de expressão, né? O outro pode cometer o pecado e continuar no pecado, pode querer, mas ele nunca vai poder dizer que não houve uma palavra amiga que se interessou por ele ou por ela, e que se assentou, e que orou, e que jejuou, e que intercedeu para dar ao outro a chance de o Espírito Santo trabalhar nele através da minha instrumentalidade, a fim de ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que superou. Sabe por quê? Porque quem está na condição de ser julgado por alguma coisa é porque cometeu alguma falha, é porque fez alguma coisa errada, é porque pisou na bola. Então essa pessoa já está com a consciência pesada, porque já fez a coisa. Agora essa pessoa precisa de ser cuidada espiritualmente, responsabilizada pela consciência de arrepender-se e decidir por uma nova vida, mas com um suporte amoroso para fazer isso. Já pensou às vezes que você chega para Deus e confessa um pecado? Se cada vez dessa ele desse uma lambada em você, não dá. Ele vai dizer assim: meu filho, você entendeu isso? Então vai, não peques mais, vamos resolver daqui para frente essa parada. Por quê? Porque todos nós temos a possibilidade de estar no banco dos réus, numa vez ou noutra. Pode ser que hoje eu estou julgando, eu não estou no banco dos réus, mas amanhã pode ser que eu esteja. E se eu estiver, eu quero ser tratado da mesma maneira que eu tratei o outro, com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade. Então é importante que a igreja entenda essa mutualidade. É isso que Jesus queria dizer, é que nós temos que ter esta percepção de mutualidade, porque hoje é seu dia, amanhã pode ser o meu. E então nós devemos ter o amor predominando na vida de cada um e na situação de cada um, o respeito predominando na vida de cada um, e assim nós vamos construindo juntos o aperfeiçoamento dos santos, não de um santo só, porque a igreja não é composta de um santo só, que esteja em condições de julgar todos os demais, porque essa tarefa é de Deus. Deus é que é o justo juiz de toda a terra. Nós somos peregrinos que nos ajudamos mutuamente na construção de uma comunidade saudável, de uma comunidade que se ajuda, levando as cargas uns dos outros. As cargas são de todos, um dia mais aqui, outro dia mais ali, mas nós vamos nos organizando como pessoas, como comunidade, como irmãos, para que nós possamos ajudar uns aos outros na superação das nossas dificuldades, dos nossos pontos de melhoria. Se nós fizermos isso, a comunidade será cada vez mais saudável, cada vez mais amorosa, cada vez mais compreensiva, porém profundamente responsável. Não se quer nesta preleção justificar qualquer irresponsabilidade, deixa para lá a vida de cada um. Não, a vida não é de cada um. Quando nós somos crentes, quando formamos o corpo de Cristo, a vida não é de cada um. A vida é parte de um todo. Se nós somos um corpo, imagine que esse dedo aqui faz parte do corpo. Sim ou não? Faz parte do corpo? Faz parte? Mas ele funciona sem essa mão aqui? Não funciona, por quê? Porque o cérebro, a cabeça, para chegar nele, precisa passar por um conjunto. Assim a igreja, nós somos uma parte do corpo, e o cabeça que é Jesus, precisa tratar do corpo todo, e ele usa pessoas para abençoar o corpo todo. Então,
nenhuma parte do corpo pode desqualificar a outra parte. Só quem pode fazer isso é o Senhor, e Ele não faz. Portanto, Ele não nos autorizou a fazer. Ele nos autorizou a, em nome dEle, buscar e salvar o que se havia perdido. Faz sentido? Faz? Faz, né? Então, vamos lá. Mutualidade e reciprocidade, né? É importante isso, para a gente buscar o aperfeiçoamento. O laboratório de Deus pressupõe uma mutualidade, é mútuo, eu e você somos mútuos, e recíprocos, né? Do mesmo jeito que o pau que bate em Chico, bate em Francisco, e a mesma bênção que cai sobre a igreja e atinge a sua vida que aqui está, atinge a vida do outro que aqui está. A unção do Espírito é derramada sobre o corpo, e o aperfeiçoamento dos santos é para ser experimentado no corpo. Portanto, que é preciso estarmos próximos uns dos outros. Pode haver uma rebeldia muito grande numa situação? Pode. Por isso que a Bíblia diz, rapaz, passe por 3 instâncias antes de fazer qualquer coisa maldosa ou ruim. Converse. 3 instâncias. Primeiro é você, depois é você mais uma pessoa, e por fim, você e a igreja. Mas cuide que essas etapas sejam vencidas com profundo respeito, com profundo amor, com profunda consciência, com profunda clareza, para que todos sejam submetidos à mesma regra, ao mesmo princípio, ao mesmo propósito, para que haja retidão, equidade e justiça, para que assim todos nós, no amor de Deus, possamos nos ajudar mutuamente e crescermos mutuamente. Faz sentido isso? Até no Velho Testamento, no capítulo 17 de Deuteronômio, diz que nós devíamos estar ali cuidando que nenhum julgamento se faria unilateralmente. Era preciso haver as pessoas que pudessem testemunhar o fato, que pudessem estar ali clareando as situações, as circunstâncias, né? Para que ninguém tivesse o risco de sair falando da vida dos outros sem fundamento. Então, toda vida precisamos de um fundamento, né? Estava conversando com o Rodrigo, que é advogado, e pensei, como é que é um processo? Primeiro, há uma investigação, há uma análise, né, das coisas. Se foi encontrado indícios de que a pessoa fez uma coisa errada, então há um indiciamento. Esse indiciamento vai se transformar numa denúncia do Ministério Público. Depois dessa denúncia vai se transformar num julgamento onde as partes têm direito ao contraditório. Depois o juiz vai emitir um julgamento a partir dessa oitiva total, dessa análise total. Só depois disso é que pode chegar, você é condenado a isso. Mas aí ele tem direito de recorrer a uma instância, a instância julga, ele tem direito de recorrer a outra instância. No nosso juízo aqui, acho que até 4ª instância, Rodrigo? Vai até uma 4ª instância, né? Então as pessoas têm um cuidado que você tem que ter, para que as pessoas não sejam injustamente condenadas, sumariamente, por eu vou usar uma palavra que eu detesto usar, mas vou usar, por uma fofoca. Às vezes a pessoa faz uma fofoca, condena a pessoa numa fofoca, e a pessoa não teve direito a nada, não teve um contraditório, não foi dialogado com ela o assunto, não foi tratado biblicamente, simplesmente falou-se aleatoriamente, irresponsavelmente, maliciosamente, e não produziu bem algum, não aperfeiçoou nada, só foi estragar mais ainda. Então está completamente fora do escopo bíblico. Quem faz isso está completamente fora do escopo bíblico. Então, se nós queremos ser uma comunidade saudável, o caminho é esta mutualidade, esta reciprocidade, esta lealdade, né? No livro de Provérbios tem assim: não faça mal contra o seu irmão que habita com você confiadamente. Se habita com você confiadamente, não traia a confiança. Pelo contrário, use todos os seus recursos para ajudar a pessoa a se desenvolver como pessoa, aos olhos de Deus,
para ser o melhor crente, o melhor cristão. Se você consegue isso com alguém, você conseguiu uma bênção gigante para a vida daquela pessoa, para a sua vida e para a vida da comunidade e para o reino de Deus. Então pense que a nossa obra, ao estabelecer qualquer parâmetro de julgamento, é para abençoar o reino de Deus, é para abençoar a obra de Deus, é para abençoar a igreja de Deus, é para abençoar a família de Deus, é para abençoar a vida daquele que segundo o coração de Deus, que é segundo o coração de Deus, é para abençoar. Partindo do princípio que todo mundo que cometeu um erro deve querer melhorar. E se não quer, então você não pode obrigá-lo, mas pode servir de apoio divino para que a pessoa faça uma avaliação. Então, um outro ponto aí, até eu fiquei pensando, quando estava pensando isso aqui, numa frase que a minha mãe tinha um negocinho lá, um azulejo escrito lá, que era no corredor, dizia assim: Deus te dê em dobro tudo que você me desejar. Deus te dê em dobro tudo que você me desejar. Assim, mãe, por que você vai botar? Porque vocês têm que desejar só coisas muito boas para os outros, porque aí Deus vai te dar em dobro, você vai ser muito abençoado. Se você ficar desejando mal, ficar desejando confusão, ficar desejando problema, no fim de contas, se Deus te der em dobro, você vai ser pior do que aquele que você está julgando, pior do que aquele que você está criticando. Então Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me desejar. Meu desejo para esse sujeito, pois Deus te dê em dobro. Eu desejo que ele seja a coisa mais abençoada do mundo, pois Deus te dê em dobro. E assim você vai avaliando a sua atitude em relação ao seu próximo, né? E a Bíblia diz isso: tudo que o homem semear, ele também ceifará. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Às vezes eu planto uma coisa errada na minha vida, vou colher a tempestade. E se puder chegar alguém e acalmar a tempestade e ajudar a resolver, foi o que Jesus fez quando o mar ficou revolto e o barco ia afundar. Ele foi lá e resolveu, atendeu ali uma situação de emergência. Então isso é o que a gente faz: apagar o fogo, apagar o incêndio, ajudar as pessoas a tomar uma reposicionada na vida, porque às vezes é isso que precisa, é reposicionar a vida. A vida às vezes está perdida, está confusa, está carnalmente dominada e precisa um apelo espiritual. E às vezes é nisso que a gente vai ver a redenção, a restauração, a cura, a transformação. Então a gente é chamado como igreja, como pessoas, a ter esse espírito de restauração, esse espírito de recuperação, esse espírito de perdão, de restauração, de recuperação. Faz sentido para vocês? Bem, diz na Bíblia também: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então, com a mesma medida que você usa para fazer alguma coisa com o outro, é com essa mesma medida que Deus diz que você vai ser também medido. Então a gente tem que pensar: eu quero a medida da misericórdia, eu quero a medida da compaixão. Um dia chegaram para Davi e falaram assim: você prefere cair na mão de Deus ou na mão do homem para ser julgado? Ele disse: claro que é na mão de Deus, porque usa de compaixão com a gente. O homem não usa de, né? Então nós temos que aprender como é que Deus usa e fazer assim: eu quero fazer do jeito que Deus faz, porque fazendo do jeito que Deus faz, quando fizerem comigo, farão também do jeito que Deus faz, porque é a palavra de Deus que diz: com a mesma medida que você mediu o outro, você vai ser medido, com a mesma régua. Então, nesta passagem da Bíblia, a gente tem que aprender. Por quê? Porque a gente é muito rápido em julgar e muito lento em perdoar. Mas a Bíblia é o contrário: tem que ser muito rápido em perdoar e muito cuidadoso e lento em julgar. Por isso que é importante o aprendizado desta passagem, né? Por que é difícil julgar? Por causa das motivações dos nossos corações, né? Então, o critério para você fazer um julgamento
não é o que você sente sobre o outro, o que você pensa dele. É o que os fatos objetivos estão indicando. Por isso que num julgamento vale o que está nos autos, não o que a pessoa pensa do outro. Porque já pensou, se eu não gosto de uma pessoa negra, quando a pessoa negra fizer alguma coisa, eu vou, tá aí, ó, fez uma besteira porque é preto, porque é negro. Se eu tivesse isso na minha cabeça? Ou então, se um negro tivesse um problema com um branco, você fez isso porque é um branquelo. Aí, então é um preconceito. Então ninguém pode fazer uma avaliação justa se está fazendo uma avaliação a partir de um preconceito. Então tem que ter objetividade para avaliar. E essa objetividade tem que estar imbuída de uma profunda responsabilidade. Caso contrário, eu estou sendo temerário. Então, ó, eu anotei, objetividade, julgar com critério. Porque Jesus disse assim, com o mesmo critério que você julgou, você vai ser julgado. É o mesmo critério. Então nós temos que ter essa sensibilidade para olhar o critério que foi adotado. Qual o critério? Não é só uma coisa subjetiva, não é só o que eu acho, o que eu penso. Eu penso que foi assim, eu acho que foi assim. Não é assim. Nós temos que ter os dados, os critérios, para a gente poder chegar perto do outro e conversar com ele com uma base bem sustentável, para não dar chance de pensar que é um disse-me-disse, que é um bate-boca, que é uma coisa sem futuro, ou sem, né? Segunda coisa é que é espiritual. Então nós temos que nos aproximar das pessoas com a espiritualidade que a Bíblia ensina, com a espiritualidade que se requer de quem vai tratar com uma coisa problemática, difícil e complicada. Então você não vai chegar de cara lavada como se você fosse carnalmente tratar de uma situação, não. Você vai tratar espiritualmente, você vai tratar cheio do Espírito, você vai tratar debaixo da unção do Espírito Santo, se não corre o risco de o remendo ficar pior do que, né? A emenda ficar pior do que o soneto. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente involuir o problema e não evoluir o problema. Se a gente não tiver habilidade, a gente faz o problema crescer. Aí o fulano toma parte do outro, o outro toma parte do outro, toma parte do outro, daí a igreja está dividida, aí tem um grupo aqui, tem outro grupo ali, e assim começa a confusão. Vocês podem ver isso lá no Congresso Nacional, por exemplo, a confusão que é fazer uma CPI, né? Então, nós não podemos ter uma CPI, nós temos sempre que ter uma postura profundamente espiritual em tratar com a vida de cada pessoa, qualquer que seja ela, branca, preta, alta, baixa, rica, pobre, não importa. Qualquer pessoa é um ser humano responsável diante de Deus e também é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Então, por que é tão difícil a gente exercer esta orientação bíblica na hora que a gente julga ou faz observação sobre qualquer irmão, sobre a vida de qualquer pessoa? Por que é tão difícil fazer da maneira certa? Por que é tão difícil fazer da maneira correta? Por que é mais fácil fazer da maneira errada? E por que a gente parece sentir um certo prazer em fazer da maneira errada? Porque é a maneira carnal de fazer. Então, a parte espiritual é mais difícil porque ela dá mais trabalho, é mais trabalhosa, e implica maior nível de responsabilidade, de comprometimento com o propósito de Deus, né? E visa não somente entender o que está acontecendo, mas ter o propósito de restaurar, de recuperar, de vencer. Então é difícil por causa da nossa miopia espiritual. A gente às vezes é míope espiritualmente falando. A gente se julga muito sábio, muito capaz de defender a verdade, a coisa certa, mas muitas vezes nós estamos em relação a um que pecou, ou que caiu, ou que falhou, ou que fez alguma coisa que não nos agradou. A gente tem uma certa miopia espiritual, e Jesus diz, por que nós temos uma miopia espiritual? Está aqui no texto, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente quer tirar o argueiro do olho do irmão, a gente não consegue, porque está com uma trave no olho da gente.
Então a trave significa um obstáculo muito maior do que o argueiro, que é um pequeno cisco. Então muitas vezes eu me preocupo com o pequeno cisco que está no olho daquele irmão, e não me preocupo com a trave que está nos meus próprios olhos. Por isso que produz uma miopia espiritual, porque eu não consigo enxergar espiritualmente, porque eu estou com um bloqueio na minha visão. Então eu estou pensando que o problema é o argueiro no olho do outro, mas na verdade o problema é a miopia nos meus olhos, porque eu estou enxergando distorcidamente. Eu estou atribuindo ao outro um erro, um pecado, um problema, alguma coisa que vai prejudicar a comunidade, vai prejudicar a igreja, vai prejudicar a família, mas não vejo que muitas vezes a minha vida prejudica mais do que a vida daquele que eu estou julgando e que eu estou olhando, e não deveria olhar com este olhar de quem está tão comprometido que não teria condições de fazer aquele julgamento. Então essa miopia espiritual precisa ser entendida e precisa ser trabalhada. Por quê? Porque nós precisamos cuidar da casa do Senhor, nós precisamos cuidar das relações, nós precisamos cuidar da santidade, cuidar da pureza da igreja, da pureza das nossas famílias, da pureza dos nossos corações. Nós precisamos disso. Por isso que nós temos que ter um preparo para isso. A gente não consegue isso acidentalmente, a gente não consegue isso sem ter uma educação, a gente não consegue isso sem ter uma disciplina, a gente não consegue isso sem ter uma liderança do Espírito Santo, porque isso é obra do Espírito na vida da gente. Então a gente tem que ter essa capacidade de reconhecer que nós precisamos aperfeiçoar a nossa vida primeiro, para que depois possamos abençoar a vida de terceiros, porque muitas vezes ao invés de abençoar a vida de terceiros, a gente vai prejudicar mais ainda, vai complicar mais ainda, pela falta de habilidade, pela falta de espiritualidade com que as questões devem ser tratadas. Faz sentido isso para vocês? Por que eu devo ter um preparo? Porque o texto diz, Jesus diz assim, ó: tire primeiro a trave do seu olho, para que você veja claramente, e depois tire o argueiro do olho do seu irmão. Então é um processo. Antes de eu querer fazer qualquer coisa com o outro, eu tenho que ter a certeza absoluta que eu já fiz comigo, porque senão eu serei uma pessoa arrogante, prepotente, ao invés de ser uma pessoa humilde, que já passou pelo tratamento do Espírito Santo, já sabe como é doloroso, já sabe como é complicado, já sabe como é difícil, e agora então me habilito espiritualmente a fazer pelo outro o que o Espírito Santo já fez por mim, usando a vida de alguém, ou me dando ele mesmo uma assistência nas minhas horas, de dificuldade, de problema. Então é preciso fazer o que Jesus diz: primeiro cuida da sua vida, para depois cuidar da vida dos outros. É muito importante esse processo, porque a gente quer cuidar da vida dos outros sem nem se preocupar com a vida da gente, e às vezes a gente está preocupado com o argueiro, que é um negócio pequenininho na vida do outro, e está deixando um negócio grande na vida da gente, que está bloqueando toda e qualquer operação do Espírito na vida da gente. E a gente, ao invés de ser bênção na vida do outro, acaba sendo um problema na vida do outro, e ampliando o problema. Se o problema era um, daí a pouco ele já é duplicado, triplicado e quadruplicado, por falta de sensibilidade espiritual, por falta de preparo espiritual, Então esse é um ponto que a gente deve ter. É difícil por causa da nossa miopia espiritual. Então, para a gente ser bênção no sentido de ajudar a igreja a se aperfeiçoar, tem que começar por cada um de nós. Eu não tenho que esperar que a santificação da igreja comece com João, com Pedro, com Antônio, com a Maria. Eu tenho que pensar que a santificação da igreja, o aperfeiçoamento da igreja deve começar em mim. Eu é que sou o ponto de partida para a edificação da igreja.
Eu é que sou o ponto de partida para a edificação da família. Ah, não, mas aqui em casa é assim, bateu, levou. Então é uma vida de reatividade. Isso não conduz a nada, porque nós precisamos ter uma vida de proatividade, ou seja, em cada situação, avaliar a situação, entender a situação, buscar a compreensão bíblica da situação, e então agir sob a unção do Espírito. Para isso é preciso que eu tenha um treinamento espiritual, preciso o Espírito trabalhar comigo, preciso o Espírito Santo me quebrantar, preciso o Espírito Santo mudar meu coração, preciso o Espírito Santo me dar o fruto do Espírito, para eu agir com harmonia, com paz, com longanimidade, paciência, temperança, domínio próprio. Eu preciso disso para poder ser bênção na vida do outro. Enquanto eu não alcançar essa bênção, eu estou precisando que alguém seja usado pelo Espírito para me abençoar, para me dar essa bênção que eu tanto preciso, para que eu possa ser bênção na vida do outro. O problema é que muitas vezes nós queremos tratar o problema do outro com a nossa carnalidade, com a nossa maneira arrogante ou prepotente, e isso não conduz a nada positivo. Então nós temos que entender, pelo primeiro lugar, é sermos tratados pelo Espírito, é sermos trabalhados espiritualmente, a fim de amadurecermos na fé, no conhecimento de Deus, na compreensão e na submissão ao propósito de Deus. Eu tenho que ser submisso a Deus, para quando eu tratar ou que eu quiser participar ou ajudar na edificação da igreja, na santificação da igreja, eu tenho que ter a convicção de que começa comigo. Há um hino bonito, né, Alex? Não sei se você conhece aquele hino. Haja paz na terra, começar em mim, né? Conhece, Lídia, aquele hino? Haja paz na terra, começar em mim e indo além, né? Aonde eu for, seja o que for, seja o que eu fizer, onde eu fizer, com quem eu fizer, do jeito que eu fizer, seja tudo começando em mim e indo além para levar o reino de Deus até os confins da terra. Então esse é o primeiro ponto desta noite, em continuação ao que nós estávamos pensando. Jesus usa uma comparação muito pertinente sobre o nosso envolvimento com o julgamento, quando ele diz lá que nós devíamos olhar a nossa trave, resolver o problema da nossa trave. Depois de destravado o coração, a mente, aí nós vamos nos habilitar a ser bênção na vida do outro, mas não ser um juiz despreparado, porque a maioria das vezes nós somos juízes despreparados, nem sabemos os fatos, nem conhecemos a totalidade, nem conhecemos a pessoa, nem temos o preparo para isso, e de repente nos arvoramos em julgar a vida dos outros. Temos que ter uma sensibilidade para pensar, puxa, eu preciso primeiro ser trabalhado pelo Espírito, para depois ser uma bênção nas mãos de Deus, para ajudar aquele irmão que precisa deste mesmo problema que eu precisei, da mesma forma que eu também precisei. Nossos pecados nunca vão ser os mesmos, né? Um pecado é de um jeito, outro pecado é de outro jeito, outro pecado é de outro jeito, mas todos os pecados produzem a morte. Então todos nós estamos condenados à mesma morte espiritual, que é a separação de Deus. Então eu não posso achar que o outro está separado de Deus e eu estou 100%. Eu tenho que sempre pensar, se o outro está separado, talvez foi porque eu não orei tanto pela igreja quanto eu devia orar. Talvez eu não fui tão dedicado para a igreja ser mais pura, que constrangesse aquele irmão a não pecar. Então eu vou sentindo que eu também faço parte desse processo de purificação e de santificação. Não é verdade? É importante. Como é que se mede o nível espiritual de uma igreja? O nível espiritual dessa igreja é um nível bom? É um nível legal? Essa igreja está bem espiritualmente? O nível espiritual de uma igreja é medido pela vida espiritual de cada um em particular, de cada membro em particular. Se você na sua vida espiritual está aqui nessa altura, mas você se consagra e consegue subir um pouco mais na sua espiritualidade, o nível da igreja subiu ou desceu? Subiu, porque você puxou para cima. Mas se você está nesse nível aqui, e você leva uma vida que
puxa a santidade da igreja, da sua vida para baixo, a sua vida levantou o nível da igreja ou baixou o nível da igreja? Baixou o nível da igreja. Então a sua vida é 100% responsável pela espiritualidade da igreja, no sentido de evoluir, desenvolver, ou no sentido de evoluir e não desenvolver. Então é isso que é importante. Agora, se a sua vida levanta o nível da igreja, isso é melhor para a minha vida ou pior para a minha vida? Se a sua vida levanta o nível espiritual da igreja, é melhor para a minha vida ou é pior para a minha vida? É melhor para a minha vida. E se a sua vida baixa o nível espiritual da igreja, é melhor para a minha vida ou pior para a minha vida? É pior para a minha vida, porque no ambiente da igreja, a unção do Espírito deve ter liberdade. E se um de nós trava a unção do Espírito, a espiritualidade fica reduzida. Eu que podia estar aqui sendo profundamente abençoado pela sua vida, pelas suas orações, eu estou sem esta unção, porque você bloqueou essa unção na sua vida, ou eu bloqueei na minha vida. Então nós temos que entender que nós temos que desbloquear a obra de Deus na vida da comunidade, a começar com cada um de nós. Nós é que temos que ser instrumentos de Deus para desbloquear. Quando desbloqueia através da minha vida, eu contribuo para o nível subir. O nível subindo, a unção é espalhada por todos, ou a unção é reduzida. É muito importante a gente ter essa... mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. É claro, mas a Bíblia diz que nós somos um corpo. Então usei o exemplo hoje que se esse dedo aqui precisar funcionar, a cabeça tem que chegar até ele. Mas imagina que esse dedo aqui, vamos pegar aqui, esse dedo aqui é você. Esse dedo é você. E você tem uma missão importante a cumprir. Então Deus determina uma ordem, um projeto, um processo que passa pelo ombro, passa pelo braço, passa até chegar em você. Mas se esse braço aqui está fora, se esse braço resolveu não ser instrumento de Deus, como é que esse corpo se completa? Não se completa. Esse corpo só se completa se todos os demais membros estiverem unidos num só propósito. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar alicerçados e arraigados em amor no Senhor, para que nós possamos experimentar a plenitude de Jesus na vida da gente. E essa plenitude não é uma coisa isolada. A plenitude da igreja é uma plenitude coletiva, é uma plenitude conjunta. A igreja precisa ser uma estrutura, uma organização, um organismo vivo, ungido pelo Espírito, e todos têm que ter o comprometimento de fazer que a igreja seja uma obra inspirativa, espiritualmente preparada, capaz de ser um farol na cidade para iluminar, uma ponte sobre as águas para criar comunicação com o resto do mundo, uma vida capaz de abençoar as demais vidas. Então Jesus disse: rapaz, não faça nenhum julgamento precipitado, comece por fazer uma autoavaliação, comece para perceber se tem alguma trave no seu olho. Aí você vai dizer: não, pastor, não tem trave nenhuma no meu olho não, meu olho está tranquilo. Não tem nenhum argueiro? Não. Então comece desde já a realizar uma obra espiritual de tal valor que todo mundo reconheça unanimemente a obra do Espírito Santo no irmão ou na irmã, e através do irmão ou da irmã, porque aí você estará efetivamente fazendo a obra de Deus, que não é julgar ou condenar, não é desqualificar, mas é somar para o bem comum, que é o corpo de Cristo construído pelo Senhor, e Ele é cabeça. Já pensou, Jesus tem uma cabeça que está ligada a um corpo? Já pensou um corpo cheio de mazela, cheio de problema, cheio de coisa errada, cheio de coisa debaixo do tapete? Aí o Senhor fica assim: mas como é que eu vou trabalhar com a igreja toda desse jeito? Eu preciso de uma igreja pura, nos seus valores e princípios, na sua espiritualidade, uma igreja que se ajude mutuamente, porque
nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas e se eu pequei? Se pequei, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Mas e se eu não tiver essa consciência e não conseguir sozinho? Levai as cargas uns dos outros. É assim que funciona. É ajudarmos-nos mutuamente, para que a obra avance. Então, veja só, porque ver o argueiro no olho do irmão e não ver a trave que está no seu próprio olho? Por que a gente tem a tendência de ver o argueiro no olho do outro e não ver a trave que está no olho da gente? Isso é muito comum. Eu estou pregando aqui, eu posso estar pregando uma coisa maravilhosa e eu posso estar falando contra o seu problema, mas pode ser que eu tenha um problema maior do que o seu. Então eu estou aqui fazendo uma coisa errada. Você pode estar aqui cantando, canta aqui mais lindo do mundo, pensando que está abençoando a vida dos outros, mas pode ter um argueiro no olho do outro e uma trave no seu olho. Então nós temos que ter certeza que a nossa vida está livre e desembaraçada, que ela está pronta para ser instrumento de Deus, que ela está pronta para ser unção de Deus para a igreja e a comunidade. Se nós fizermos isso, nós estaremos dando uma contribuição fantástica para o reino de Deus. E assim, nós nunca vamos ter o que eu anotei aqui, o perigo da superioridade, do sentimento de superioridade ou de arrogância sobre os demais. Por que a gente julga o outro? Porque a gente tem um complexo de superioridade, acha que está na condição de condenar o outro, de julgar o outro. Isso é um complexo de superioridade, isso é um complexo de arrogância. Por quê? Porque a gente se acha na condição de emitir juízo sobre a vida do outro. Isso é prerrogativa de Deus, que conhece o avesso das nossas vidas. Então o máximo que nós podemos emitir sobre o outro é uma ideia de que há uma necessidade de apoio e de ajuda e de cooperação. Mas o indivíduo não quer nem saber, mas então ele não precisa saber. Eu entro no meu quarto, fecho a porta, vou orar por ele. Quem é que vai saber? Ele vai saber? Mas Deus vai saber? Então Deus vai fazer uma obra. Se aquela pessoa está com o coração tão duro que não quer se quebrantar, deixa ela lá. Vamos tratar direto com Deus e vamos tratar que o nosso coração tenha uma atitude amorosa verdadeiramente, uma atitude leal, uma atitude responsável, uma atitude comprometida com os valores do reino. E vamos orar, interceder, e você vai ver como Deus vai quebrantar aquele coração, vai mudar aquela vida, e aquela vida vai ser uma bênção tão grande que você nunca imaginou. E ninguém vai saber como é que aquilo aconteceu. E talvez alguém até diga que o crédito é daquela pessoa, daquela outra pessoa que foi lá. Às vezes o crédito é seu, que ficou no seu quarto fechado lá, orando por aquela pessoa, intercedendo por aquela pessoa, e até às vezes jejuando por aquela pessoa, e a pessoa nem vai saber. Mas a obra de Deus vai acontecer. E o que importa não é crédito seu, não é para você o crédito é para o Senhor, porque Ele deu dons para abençoar a igreja. Se Ele te deu o dom de orar, é para você orar para abençoar a igreja. Se Ele te deu o dom de jejuar, é para você jejuar para abençoar. É para abençoar que nós estamos aqui. E ao sermos abençoados pelo Senhor, cresce a nossa consciência de sermos bênção. Faz sentido isso para vocês? Né? Exatamente por causa da trave é que você não faz um bom julgamento. Sabe por que ele não faz um bom julgamento? É por causa da miserável da trave que está no olho da gente. Se a gente não tivesse essa trave no olho, não faria um mau julgamento, faria sempre um julgamento segundo o coração de Deus. E ao fazer segundo o coração de Deus, nós encontraríamos um Deus que é amor e que vai restaurar, e que veio buscar, que veio salvar, que veio transformar, que veio abençoar. E o amor de Deus nos constrange. Então o pecador não tem como, ele não vai brigar comigo, porque ele vai sentir que é um amor verdadeiro, sincero, de quem está orando, intercedendo, buscando, ajudando, cooperando. Então nessa igreja vai haver fofoca? Nunca vai haver, porque o nível de responsabilidade espiritual é tão elevado que uma fofoca vai ser vista como uma necessidade de apoio espiritual para aquela pessoa que está fazendo esse negócio errado. Por quê? Porque a espiritualidade da igreja está crescendo.
A santidade da igreja está crescendo. Não é nenhum legalismo, não é nada disso. Esse legalismo religioso pode atrapalhar. O que nós precisamos é uma visão amorosa sobre a igreja de Jesus Cristo. E se alguém, eu ou qualquer outro, estiver precisando de ajuda para não travar o desenvolvimento da igreja, então vamos dar essa ajuda para a pessoa ser abençoada pelo Senhor e prosperar e crescer. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade de fazer isso, né? Quando Paulo escreveu aos Romanos capítulo 2, verso 1, diz assim: portanto, és inexcusável, ó homem, seja você quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas, pratica exatamente as mesmas coisas. Então, quando nós julgamos, nós temos que ter cuidado, porque eu posso estar julgando ali, mas estar praticando algo que é muito mais merecedor de julgamento do que aquilo que eu estou fazendo. Então, nós temos que ter a sensibilidade para a nossa vida ser pura de intenção, pura de sentimento, uma vida de espiritualidade autêntica, uma vida de amor verdadeiro, uma vida comprometida com a ideia de que uma comunidade deve ser conduzida para o alto, e nós devemos nos sentir instrumentos para abençoar, nunca para amaldiçoar, né? Vamos ver aqui, para encerrar. É difícil porque queremos consertar a vida dos outros e não vemos quanta coisa precisamos arrumar na nossa própria vida. É a perda do senso de responsabilidade e de visão sistêmica. Todos nós achamos que devemos consertar, até na pregação a gente acha que tem que consertar a vida de todo mundo. No louvor aqui, nós achamos que tem que consertar a vida de todo mundo, porque estou cantando para consertar a vida de todo mundo. Mas muitas vezes nós não percebemos que temos que começar conosco. Nós temos que consertar a nossa própria vida, para a nossa própria vida ser um instrumento de revelação de Deus, e não de revelação da carne. Tem que ser da revelação do Espírito, porque o Espírito é que faz a obra, o Espírito é que transforma. Então, muito importante, nós não devemos querer consertar os outros antes de termos feito o dever de casa com cada um de nós mesmos. Nós temos que nos autoconsertar, chegar perante o Senhor: Senhor, eu quero ser um pregador sincero, verdadeiro, que compartilhe a Tua palavra sem julgamento de coisa nenhuma, mas com instruções bíblicas que ajudem as pessoas a crescer na fé espiritualmente. Eu quero cantar, eu quero ensinar na escola dominical, eu quero ser um elemento da administração, eu quero ser um tesoureiro, eu quero ser um diácono. Não importa o que você queira ser, comece sendo um instrumento poderoso de Deus para contribuir na edificação do corpo de Jesus Cristo, do qual Ele é cabeça. Então, antes de pensar em alguma coisa na vida do outro, vamos começar pensando nesta mesma coisa em relação a nós. Quando pregarmos, quando ensinarmos na escola dominical, quando cantarmos aqui, quando fizermos qualquer coisa, vamos pensar: qual a motivação do meu coração? O que realmente eu quero que aconteça na vida daquela pessoa, como resultado da minha vida de influência para aquela pessoa? Como é que minha vida vai influenciar aquela pessoa? O Espírito Santo vai poder usar a minha vida para influenciar aquela pessoa, para abençoar aquela pessoa, para abençoar aquela outra pessoa. Isso que deve estar no nosso coração, porque isso vai fazer com que a gente não fique tão preocupado com o argueiro do olho do outro, mas preocupado com a trave do olho da gente, para que a gente, liberto dessa trave, possa ver claramente, e vendo claramente, pode fazer a obra de Deus na vida das outras pessoas, assim como Deus fez a obra dele na vida de cada um de nós primeiro. Portanto, vamos cuidar da nossa espiritualidade, da espiritualidade da nossa igreja, para que ela seja uma bênção na vida das pessoas lá fora, que as pessoas venham e encontrem aqui, né? Muito bem. Esse verso 4 aqui chamou minha atenção. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu próprio? Isso aí é a pergunta de Jesus. Como é que eu vou dizer para o meu irmão: quero tirar o argueiro do seu olho,
mas eu tenho uma trave no meu. Então, para chegar lá e dizer alguma coisa, eu tenho que primeiro fazer o dever de casa. Eu tenho que tirar a trave do meu. Então eu vou chegar lá muito diferente, com uma visão muito mais clara da obra de Deus, do que quando eu tinha uma trave no olho. Quando eu chegar para o outro, depois de ter tirado a minha trave, eu vou chegar com um profundo senso de humildade, porque eu sei como é que é ruim uma trave no olho. Eu vou chegar com humildade, vou chegar com sensibilidade espiritual, vou chegar com amor, vou chegar com respeito. E a pessoa vai ver que o interesse é edificar, a pessoa vai ver que o interesse é salvar. Não tem nenhum interesse de nada, a não ser a glória do nome do Senhor. Outra coisa, é difícil, porque nós não percebemos que toda transformação deve começar verdadeiramente com uma obra do Espírito Santo no coração da gente. Tudo que nós queremos ver de transformação lá fora tem que começar por uma transformação aqui dentro. Tem que ser. É assim que nós vamos contribuir para o nível da igreja subir. E o nível da igreja vai subir, nós vamos ficar tão surpresos, porque nós vamos ver o nosso esforço também espelhado no esforço do irmão, da irmã, do irmão, e aí nós vamos ver que a igreja começa a ter este crescimento espiritual, essa harmonia espiritual, onde não há lugar para um julgamento precoce, irresponsável, mas há lugar para a identificação de pontos de melhoria, onde a gente pode chegar junto, cooperar para que a melhoria aconteça. É difícil, porque temos que reconhecer que as traves que nós tentamos tirar dos olhos dos outros, às vezes ficam obliteradas pela trave que está nos nossos olhos. Então, ter a ideia de que Deus, que teve misericórdia conosco, deve usar nossa vida misericordiosa para termos misericórdia com o outro. É misericórdia gerando misericórdia, é compaixão gerando compaixão, é amor gerando amor, é perdão gerando perdão, é restauração gerando restauração, é bênçãos gerando maldições. É assim? É bênçãos gerando bênçãos. Então nós temos que ser geradores de bênçãos espirituais, né? Então, não temos todo o conhecimento de toda pessoa, de todas as circunstâncias de qualquer pessoa, portanto temos que ter a humildade para nos aproximarmos das pessoas, munidos desta espiritualidade, porque é o Espírito que ilumina, não é a minha luz, é a luz de Deus. Não somos totalmente imparciais quando nós estamos tratando de alguma questão. Não somos imparciais. Nós podemos até ter a ilusão de ser, mas nunca somos tão imparciais. Para sermos imparciais, precisaríamos ser Deus. Só Deus é absolutamente imparcial. Só Deus é absolutamente justo em tudo que faz. Nós não temos essa. Por isso nós temos que ter a humildade de dizer: Senhor, ajuda a minha incompetência, ajuda a minha limitação. Eu quero ser nas tuas mãos um instrumento de bênção. Eu sou imperfeito, mas ajuda a minha imperfeição. Nas tuas mãos ela pode ser uma bênção. Vocês entenderam? E por fim, nós não somos tão bons que possamos ser juízes dos outros. Nós temos que conhecer que bom é Deus. Nós estamos nos esforçando para construir uma comunidade bondosa, uma comunidade benigna. Estamos trabalhando para isso. E quanto mais trabalharmos para isso, quanto mais pudermos fazer isso, melhor esta comunidade será. E mais perto da bondade de Deus chegaremos. E mais perto da benignidade de Deus chegaremos. E com mais bondade e mais benignidade, trataremos os nossos irmãos e os ajudaremos a avançar na vida espiritual. Amém, meus irmãos? O que vocês acham dessa palavra de Jesus? Então, daqui para frente, vamos olhar para os nossos irmãos e todos nós vamos pensar: puxa, eu preciso ser um instrumento de Deus aperfeiçoado na espiritualidade,
para poder ser uma bênção na vida da comunidade. E juntos nós vamos somar para construir uma igreja cujo nível, a cada dia, é como a luz da aurora, vai crescendo e crescendo. Já imaginou daqui uns anos a gente chegar aqui e dizer, o nível de espiritualidade dessa igreja é fantástico. A gente chega aqui, a gente sente. Não há lugar para maldade, não há lugar para o mal feito. Aqui o Espírito se sente livre para constranger a nossa vida a andar em santidade, retidão e justiça. Isso seria o céu na terra, né? E é por isso que Jesus disse, eu quero que a vontade de Deus seja feita aqui como ela é feita lá no céu. Vamos ajudar o Senhor a cumprir esse projeto na nossa vida, né? Que tudo que Ele quer seja possível aqui entre nós. Amém?